é que a gente vai definir a aceleração vetorial? Essa é legal. Como é que a gente definiu a aceleração no movimento unidimensional? Vocês lembram? Primeiro a gente construiu a noção de velocidade instantânea. Aí eu pego a velocidade instantânea no ponto B, menos a velocidade instantânea no ponto A, dividido por ΔT. E isso define a aceleração. Como é que eu vou definir a aceleração vetorial? Eu vou botar setinhas. Seta aqui, seta aqui, seta aqui, seta aqui. Não, seta aqui não, né? O tempo não é vetor. E aí a aceleração média entre o ponto A e B vai ser o quê? O vetor final, velocidade instantânea final, menos o vetor velocidade instantânea inicial, dividido por ΔT. E isso define a aceleração média entre A e B. O que é essa aceleração média? Descreve a variação da velocidade vetorial em relação ao tempo. O ritmo da variação não é do módulo da velocidade, não. É do vetor velocidade. Então, nessa descrição que eu falei aqui para vocês, vocês vêm aqui numa moto andando a 80 km por hora. Vai ter aceleração ou não vai ter aceleração? Olha que pergunta capciosa, né? O vetor velocidade aqui é 80 km por hora nesse sentido. O vetor velocidade aqui é 80 km por hora naquele sentido. Vetores são diferentes. Quando eu pegar a diferença de vetores, não vai dar zero. Concorda? A única maneira da diferença de dois vetores dar zero é os vetores apontarem na mesma direção entre os mesmos módulos. Então, vai ter uma aceleração vetorial. E a aceleração instantânea pega a aceleração média e eu considero dois intervalos, dois instantes muito próximos. E aí calculo a aceleração média para esses dois instantâneos e torço os dedos para que isso represente a aceleração instantânea naquele ponto. Vamos ver isso na prática com dois exemplos. Exemplo 1, eu vou colocar uma partícula se movimentando em linha reta. E vou dizer que ela percorre aqui uma distância S em um tempo T. E eu vou pegar uma situação bem simples. S vai ser 1/2 de A T2. Se eu tenho um movimento numa trajetória reta e a distância é S igual a 1/2 de AT2, que tipo de movimento é esse? Vocês já viram esse movimento? Movimento uniformemente acelerado. Para esse movimento, a gente sabe quanto vale a velocidade, não sabe? É acelerado, então a velocidade não é constante, mas é acelerado uniformemente. A velocidade cresce uniformemente com o tempo. Para esse caso aqui, a velocidade é A vezes T. Se trata de um movimento que começou com o tempo T igual a zero com velocidade zero, e essa velocidade vai crescendo linearmente com o tempo. Se eu fosse pegar num tempo T qualquer, arbitrário, digamos que a partícula estivesse aqui, o que seria o vetor deslocamento da partícula nesse instante? Seria um vetor que sai do zero e vai até aqui, né? Esse deslocamento diz qual é a posição da partícula em relação à origem em função do tempo. A pergunta: o que vai ser o vetor velocidade instantânea da partícula? Se a partícula sai daqui para cá, o novo vetor deslocamento vai ser um vetor daqui para cá. E a velocidade instantânea? Ou eu pego essa definição aqui, ou eu posso ver uma construção um pouquinho diferente. Vou tentar fazer de uma maneira diferente para ver se fazendo de outra maneira ajuda vocês a visualizarem. Se eu projetar em cada instante de tempo essa trajetória na x e y, qual é a expressão para Sx em função do tempo? Ora, olha aqui para o gráfico. Vou chamar esse ângulo aqui de θ. Perceberam? Quanto é que vai valer Sx?
S cosseno θ. Portanto, é 1 meio de A cosseno θ vezes T2, concordo? E o SY em função do tempo? S seno de θ. 1 meio de A seno θ vezes T2. O que eu fiz aqui, o cosseno θ estava aqui, eu botei aqui para dentro. Por quê? Porque agora eu vou fazer assim, botar entre parênteses. E agora pensa o seguinte, à medida que essa partícula vai se locomovendo, esse ponto, que é a projeção, vai se locomovendo. Como é que é o movimento deste ponto aqui? Está aqui. É 1 meio de A cosseno θ T2. Isso aqui tem o mesmo jeitão desse movimento. Ou seja, eu vou ter uma velocidade deste ponto, Vx, que é quanto? É A cosseno θ T, concorda? Eu simplesmente substituí aqui o que era A por A cosseno θ, nessa expressão. E qual vai ser a aceleração AX? A cosseno θ. Concordo? E vai ter um VY que vai ser igual a quanto? À medida que ele vai aqui, esse SY vai andando. Qual é a trajetória do SY? 1 meio de A seno θ T2. Vai ser A θt. E o AY? A seno θ. Olha o que é isso aqui. Vx A cosseno θ T, Vy A seno θ T. O que isso aqui está me dizendo analiticamente? Que o vetor V é um vetor que aponta na mesma direção do ângulo θ. Concorda? Se eu botar um vetor V aqui, quanto é que é a componente dele? V cosseno θ, x. E a componente y, V seno θ. Então isso aqui tem essa relação. E quanto vale o módulo de V? A vezes T. Então ele tem por módulo A vezes T, mas aponta nessa direção. E a aceleração tem por módulo A e aponta na mesma direção. Então a descrição vetorial desse movimento é o quê? A velocidade está sempre ao longo da trajetória e tem módulo igual a AT. E a aceleração ao longo da trajetória e módulo igual a constante. E o legal é perceber que a componente x e a componente y realizam movimentos, cada um deles, muito parecidos. Só que a componente x com aceleração A cosseno θ e a componente y com aceleração A seno θ. E eu posso olhar o movimento completo como uma composição de um movimento aqui com um movimento aqui, compondo que em cada instante de tempo o móvel está aqui em cima.